Começando mais um programa Verdade que Liberta, mitos e verdades, é o que nós vamos aprender hoje com a palavra de Deus, amém? Semana passada nós tivemos o nosso primeiro programa Verdade que Liberta e nós introduzimos o assunto de libertação. Na nossa introdução, semana passada, nós falamos sobre luz e trevas. E entendemos na semana passada, com a nossa introdução, sobre libertação parcial, sobre libertação total. A libertação da condição humana, que é a libertação da escravidão do pecado, ela só acontece por intermédio de Cristo Jesus. Só por intermédio de Cristo Jesus, a verdade de Cristo Jesus, do Calvário e este crucificado. Só essa verdade de Cristo é que pode nos libertar da condição de escravo do pecado. Nós falamos de libertação parcial, que é a libertação de cativeiros específicos. Essa libertação parcial não necessariamente acontece por intermédio de Cristo, porque existem muitos métodos para nos livrar de comportamentos compulsivos, comportamentos obsessivos e outros tipos de cativeiro, de depressão, doença mental, cativeiros emocionais. A própria ciência tem seus métodos para ajudar pessoas a se livrar de certos tipos de cativeiros, é o que eu chamo, no nosso seminário, de libertação parcial. A libertação total, que é a libertação da condição humana, de escravo do pecado, ela só acontece por intermédio de Cristo Jesus. Nenhum outro método pode nos libertar da condição de pecador, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós vimos também, na semana passada, que todas as vezes que a Bíblia fala de luz, ela está falando da verdade de Cristo. E todas as vezes que a Bíblia está falando de trevas, ela está relacionando ao engano de Satanás. Nós vimos que Satanás guerreia contra nós com a arma do engano. Tá? Nós vimos isso, que a arma principal do diabo é a mentira, é o engano. E hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades. E existem muitos, mas muitos mitos a respeito do tema libertação. E nós vamos falar sobre alguns deles. Tá? Essa semana eu tive postando algumas coisas, Algumas coisas eu andei postando. Aqui, meu esboço hoje está no caderno. Amém? Vamos lá. Deus e o diabo estão em constante batalha direta. E o campo de batalha é a mente humana. Mito ou verdade? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos confrontar primeiramente com a palavra de Deus. E para confrontar isso, para depois a gente trazer uma explicação, nós vamos abrir Apocalipse. Apocalipse 12, versos 7 ao 12. Para que a gente possa conseguir confrontar. Apocalipse 12, verso 7 ao verso 12. Verso 7 ao 12 vai dizer assim: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz
que dizia: agora chegada está a salvação e a força do reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida, pelo que alegrai-vos aos céus, e vós neles que habitam. Aí vem dizendo aqui: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós vamos usar esse texto para poder confrontar esse mito. Quero desejar uma ótima tarde a todos vocês que estão assistindo a live aí. Claudinha, minha mãe, a Gabi, Regiane, todos que estão aí, dando um joinha para eu saber que você está aí, e convida pessoas para estar aí, tá, gente? Que você gosta, para estar aprendendo também. Deus e o diabo estão num confronto direto, e o campo de batalha é a mente. Mito ou verdade? De acordo com a palavra de Deus, é mito. Primeiro, vamos lá. Vamos entender isso? Deus é criador. O diabo é criatura. Deus é infinitamente maior do que Satanás. Deus tem muito, muito poder. Ele é todo poderoso. Satanás, diante de Deus, não tem como guerrear. É a mesma coisa de falar assim: existe uma batalha entre você e uma formiga? Entre eu e uma formiga? Não tem, porque eu piso na formiga e ela morre. Então a gente não chega nem confrontar, a gente não chega nem brigar. Então essa batalha direta não existe. Não existe uma disputa de força. Uma disputa de força. Tá? Pode existir sim, existe uma batalha indireta, que é uma disputa por território. Uma disputa por território, que é o coração humano, né? Ter o homem para si. Mas enfim, mesmo assim não há uma batalha, lá não tem como a gente mensurar isso. E de acordo com esse texto que a gente leu, o que a gente vê? Que quando houve batalha no céu, olha, é tão discrepante essa guerra entre Deus e Satanás, que Deus falou para Miguel, falou para o arcanjo: vai lá e guerreia. Vai lá, arcanjo, guerreia e expulsa ele daqui. Entendeu? Então o que acontece? A única vez na Bíblia que vai aparecer Deus em confronto com Satanás é quando Jesus voltar. Que ele vem e num confronto direto com Satanás, ele taca fogo em Satanás e elimina o inimigo. Então assim, não tem lógica um confronto direto entre Deus e Satanás. Não tem como medir força. Satanás não tem essa força toda. Ele não tem esse poder todo para guerrear contra Deus. Para guerrear contra Deus, ele não tem essa força toda. Tá? Ele vai até onde Deus permite que ele vai. Ele alcança até onde Deus permite que ele alcance, e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Tá? Então, mito. Não existe uma batalha direta entre Deus e Satanás. Agora, o que existe? Existe uma batalha entre a verdade e a mentira. A verdade e a mentira. Por quê? Porque Satanás guerreia contra nós. Aqui, de acordo com esse texto que nós lemos aqui em Apocalipse, o que nós lemos? Ai dos que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Então existe uma batalha direta sendo travada contra a minha vida e contra a tua vida. E a arma principal de Satanás é o engano. Então ele luta contra mim, ele luta contra você para enganar, para seduzir, para enganar, para iludir, para nos levar para o pecado, para nos amarrar com as cordas do pecado e num cativeiro espiritual. Então, a batalha que existe, a maior batalha que existe entre a verdade e a mentira, é Satanás guerreando contra nós com mentiras, com engano, para nos acorrentar em algum tipo de cativeiro. E o campo de batalha é a mente? Não. Medo também. O campo de batalha não é a mente. E aí o texto bíblico que nós vamos confrontar é o texto de João. O texto de João,
2,16. A mente é o lugar onde Satanás quer ganhar. É onde ele quer chegar. É onde ele quer alcançar. Mas o campo de batalha, essa batalha ela acontece muito antes dela chegar aqui. Antes dela chegar na mente, ela já começou a acontecer, de acordo com João 2, versículo 16. Vai dizer assim, 1 João, primeira carta de João, a primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 16, irmãos. Nós vamos ler aqui, ó, o que está escrito aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa em sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O campo de batalha é a carne. É a carne do homem. Satanás, ele tem uma estratégia: sedução e ilusão. Anota aí. Primeiro ele seduz, depois ele ilude. Foi assim que ele fez com Eva. Ele seduz ela com uma serpente falante, e a hora que ela dá ouvidos àquela serpente, ele então começa a iludir ela, ou seja, distorcer a realidade. Ele distorce a realidade daquilo que Eva acreditava que era real, daquilo que Eva acreditava que era verdadeiro. Satanás distorce a realidade na mente dela com a sedução. Então ele seduz e depois ele distorce a realidade com a ilusão. Depois que ele faz isso é que ele lança as correntes do pecado. Porque depois que ele iludiu, ele ganhou a mente da pessoa. Mas a batalha ela começou antes. A batalha começou antes disso aqui chegar na mente, começou com a sedução. Satanás primeiro seduz. E a sedução, ela entra pela alma. As 3 vias de entrada da alma: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então, Satanás vai tentar nos seduzir para que ele possa nos enganar, que é a arma principal dele. Para que ele nos engane, ele vai primeiro tentar nos seduzir. E a sedução de Satanás vai entrar pela alma. O que é a alma do homem? Vai entrar pela carne. O que é a carne do homem? A carne é composta pela alma e o corpo do homem não regenerado. E a Bíblia fala que o nosso corpo é escravo do pecado. Aí a Bíblia vai dizer assim que o meu corpo é escravo do pecado e guerreia, milita contra o meu entendimento. Aí lá em Gálatas vai dizer assim que há uma guerra entre o espírito e a carne e o espírito guerreando. Então assim, a minha alma e o meu corpo, sem estar regenerado, faz parte da carne. Os meus pensamentos, emoções, vontades, é minha carne. O meu corpo é escravo do pecado. E a minha alma é dominada pelo ego. Quem controla a minha alma, quem controla a alma do ser humano é o ego do homem. O ego do homem controla o homem. Então, é por essas vias que Satanás guerreia contra nós. Ele luta contra nós. O campo de batalha é a carne humana. E o que é a carne humana? É a alma e o corpo não regenerado. As 3 vias de entrada: concupiscência dos olhos, o que seus olhos veem. Ele é por aí que ele vai lançar a sedução, a paixão, aquela cobiça que seus olhos sempre desejaram. A concupiscência da carne e a soberba da vida, que é o controle do ego na alma humana. Tá? Eu não vou aprofundar nesse tema agora, porque nós vamos ter um capítulo lá na frente, um programa só para falar sobre isso, que é um capítulo que vai dizer sobre portas de entrada, por onde Satanás entra na vida do ser humano. Então, só para a gente desfazer esse mito aqui e definir a verdade, estabelecer a verdade, tirar a mentira e colocar o fundamento da verdade, né? Não existe batalha direta entre Deus e Satanás. Existe batalha de Satanás contra nós.
E ele luta contra nós com a mentira. A maior guerra que existe é entre a verdade de Cristo Jesus e a mentira. Tá? E o campo de batalha não é a mente, ela começa antes. Começa por aquilo que nós vemos e desejamos, pela escravidão da nossa carne. Ele se aproveita da corrupção da nossa carne é escrava. O nosso corpo é escravo. Quando Adão e Eva pecou, essa condição se tornou uma realidade para todo ser humano. É uma condição de ser escravo do pecado. Tá grudado no nosso corpo. Ninguém precisa ensinar ninguém a pecar. A gente já nasce e já aprende a pecar, porque faz parte de nós. E ele se aproveita disso. Então ele vai lançar a sua sedução e depois a sua ilusão. Depois ele distorce a realidade. E você pode fazer prova disso que eu estou falando. Você pode analisar. Toda pessoa que vive num cativeiro, um dia ela foi iludida por alguma coisa, ela foi seduzida, foi atraída, e depois que ela foi atraída, distorceu toda a realidade. Uma pessoa que vive num cativeiro, qualquer tipo de cativeiro, irmão, qualquer tipo de cativeiro. Você quer ver? Eu estava dando esse mesmo seminário, quarta-feira, que eu dou ele presencial aqui na igreja. Aqui na igreja onde eu pastorei. E eu dei esse exemplo. Às vezes a moça, ela olha, ela tem no coração dela, ela tem traçada o tipo de marido que ela quer. Ela quer assim, 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 assim. Olha, eu queria que fosse assim, assim, assim. Quando o inimigo sabe disso, ele vai seduzir. Aí ele te seduz. Aparece um assim que parece que era. Aí você é seduzida, olha e fala, meu Deus, é aquilo ali mesmo. E ali ele distorce a realidade. Distorce a realidade, você vai, a menina vai, a moça vai e casa com o cara. E vice-versa, tá, gente? É vice-versa, mulher com homem, mulher com mulher. Aí o casamento é uma tristeza, aquele relacionamento tirou a pessoa da igreja, colocou a mulher num cativeiro de depressão porque o marido batia nela, ou seja, parecia um príncipe encantado, né? E isso em todos os tipos de cativeiro, seja um cativeiro, todos os tipos de cativeiro. Se você analisar a tua vida, isso é matéria de batalha espiritual. Se você analisar a tua vida, você vai ver que Satanás primeiro te ilude. E o único jeito de escapar da mentira de Satanás é aprendendo a ouvir o Espírito Santo. A única parte espiritual que nós temos em nós é o Espírito do homem. É onde o Espírito Santo habita. Nós temos que aprender a calar a voz da alma, calar a voz do corpo e ouvir a direção do Espírito para não sermos enganados pelas mentiras de Satanás. Amém? Passando para outro mito. A expulsão de demônios é o processo de libertação. Vamos confrontar isso com a Bíblia? João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A expulsão de demônios, ela não é o processo de libertação. O processo da libertação é o conhecimento da verdade. É a pessoa, é o que nós vimos na aula passada. É a pessoa conhecer a verdade, crer nessa verdade e praticar essa verdade. Ela vem, conhece, aí ela crê, coloca fé. Aí ela então decide viver aquilo com arrependimento e renúncia, se apropriando do sacrifício de Jesus. Aí ela é liberta. Aí Satanás perde as suas forças. Por que a expulsão do demônio não é o processo de libertação, irmão? Porque lá em Mateus 12, 43 a 45 vai dizer assim para nós, que quando o espírito imundo ele sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e depois ele volta. E ele volta com mais 7 e o estado daquela pessoa se torna pior do que aquela que ele tinha. Então aprenda uma coisa aqui, ó. É irresponsabilidade você sair expulsando demônio dos outros sem que essas pessoas aprendam a ter compromisso com a verdade. A pessoa não quer desfazer acordo com o diabo através do pecado, não quer abandonar pecado, não quer largar nada.
A pessoa não conhece o Cristo, não aceitou o Cristo na sua vida, não quer ter compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Aí você vai lá e fica invocando demônio na vida da pessoa, expulsando demônio da vida da pessoa. O que vai acontecer, irmão, é que esse demônio vai voltar. Por quê? Porque essa pessoa está com acordo com Satanás ainda. Nós vamos estudar também lá na frente os acordos que fazemos com as trevas. Todo pecado que nós cometemos é acordo. Nós fazemos acordo com Satanás quando nós pecamos. E damos legalidade para ele tocar na nossa vida. Quando nós estamos no pecado e nos conformamos em estar no pecado. Então, a expulsão de demônio, ela faz parte. Ela faz parte. Mas não é o processo. O processo é o conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade. Depois que a pessoa conheceu a verdade e decidiu praticar ela, agora sim. Agora nós podemos expulsar o demônio tranquilo, que ele não vai voltar mais. Porque ele já não vai ter mais legalidade ali, não tem mais nenhuma obra de engano na mente daquela pessoa mais. Ela foi liberta a mente dela, a luz do Cristo chegou na mente dela, iluminou a mente dela, e agora ela pode viver livre. É como se fosse assim, imagina você tendo no seu quintal um grande canil, e no seu canil você tem um cachorro, e lá dentro do canil você amarra o teu cachorro. E por mais que você solte ele da corrente, ele ainda fica preso no canil. Entende isso? É a mesma coisa da pessoa que você expulsa demônio sem apresentar o conhecimento da verdade para ela. Você tira a corrente dela, mas ela continua presa no cativeiro de Satanás, de engano e de mentira, que aprisiona ela de novo naquele pecado. E logo Satanás vai e joga as correntes dele de novo naquela pessoa. Por quê? Porque a verdade não chegou, a luz do Cristo, que dissipa as trevas, não chegou no coração dessa pessoa para eliminar as trevas que ela vivia, para que ela pudesse viver livre verdadeiramente, não só das correntes do pecado, mas do canil do engano de Satanás, do cativeiro de engano de Satanás, né? Desse cativeiro de engano. Amém? Vamos para outro mito? O outro mito é a salvação, a libertação, a libertação é para todos que precisam. Libertação é para todos que precisam? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto a salvação quanto a libertação não é para quem precisa, é para quem quer e crê. Não é só para quem quer também não, é para quem crê. Todo aquele que nele crê não perece e tem vida eterna. Não perece, liberto, livre e tem vida eterna, salvo. Tá? Então a libertação e a salvação não é para quem precisa, é para quem crê. É preciso crer nessa palavra, é preciso crer nesse Cristo, é preciso acreditar nesse Jesus e nessa verdade. Amém? A salvação, ela é instantânea. Ou seja, você creu, você é livre da condenação do pecado, mas a libertação é processo. A libertação é processo diário, de conhecimento da verdade, de luz da verdade chegando na vida, você exercendo fé nessa verdade, renunciando, arrependendo, entregando a Jesus, se apropriando do Calvário, se apropriando da morte de Cristo. A libertação é diária. As duas, tanto a salvação como a libertação, ela só pode acontecer por intermédio de Cristo Jesus e seu sacrifício na cruz. Porém, a libertação é uma aplicação diária do Calvário na nossa vida. É uma aplicação diária do Calvário na nossa vida. Não é uma atitude de uma oração só. Não. É uma aplicação diária. Quanto mais luz do Evangelho chega, mais as trevas da minha vida vão indo embora e mais livre eu me encontro.
Amém? E o último, o nosso último mito, é um dos que eu mais gosto de falar sobre ele. O último mito que eu quero falar é esse aqui, ó. Para alguém ser liberto, é preciso ter manifestação demoníaca. Para alguém ser liberto, é preciso ter manifestação demoníaca. Mito. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar dizendo que é preciso haver manifestação do demônio para que a pessoa seja liberta, irmão. Inclusive, os discípulos de Cristo, nenhum deles você vê na Bíblia um relato de que eles ficaram demoniados. Uma única vez que Jesus repreendeu o demônio na vida de Pedro. Porque Pedro traz uma palavra motivado por Satanás, por uma obra de engano de Satanás, ele lança uma palavra para satisfação do ego de Cristo. Não, você não vai morrer não. Para que você vai morrer, Jesus? Larga a mão, você não gosta de morrer. Para que sofrer? Ele traz esse engano de Satanás que vem para satisfazer o ego. E naquele momento Jesus identificou que aquilo ali era do espírito maligno. Mas em nenhum momento na Bíblia a gente vê o demônio manifesto na vida dos apóstolos para que eles sejam libertos. E eles foram libertos. E foram libertos como? Pelo conhecimento da verdade. Eles caminhavam com Cristo, eles ouviam a verdade de Cristo. Jesus caminhava com eles e ensinava a verdade. Aquela verdade foi entrando no coração deles. E na medida que ia entrando, eles foram sendo libertos. Foram aceitando aquela verdade. Foram recebendo aquela verdade. Foram crendo naquela verdade. Em alguns momentos da vida de Jesus, quando Jesus caminhava nessa terra, ele se deparou com endemoniamento. E o que ele fez? Expulsou. Expulsou sim. Mas em nenhum momento da Bíblia você vê Jesus indo caçar demônio. Vamos lá ver se tem um demônio na vida de alguém para nós expulsar. Não. A expulsão de demônios era consequência da pregação do Evangelho da Cruz. A pregação do Evangelho, a pregação do reino. Ele chegava nos lugares para dizer assim que o Evangelho do reino chegou. O reino de Deus chegou aqui. Eis que o reino de Deus está aqui. Era isso que ele fazia. Ele chegava para anunciar o Evangelho. Ele ia para pregar a verdade. E os demônios que estavam no lugar não aguentavam aquela pressão. Os demônios que estavam ali não aguentavam aquela pressão. E aí o que acontecia? Jesus ia lá e expulsava. Jesus expulsou os demônios sim e ordenou que os seus discípulos também fizessem isso. Falou assim, olha, vocês vão pregar o Evangelho. Mateus 28. Ide, pregai o Evangelho. Fazei discípulos e ensinai. A ordem de Cristo era para fazer discípulo, para ensinar pessoas, para pregar o Evangelho do reino. E se no meio do caminho desse aí, os demônios se manifestar, eu dou autoridade para você expulsar eles. Era essa a atitude de Cristo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus não pediu que nós saíssemos aí, pondo a mão na cabeça das pessoas e invocando os demônios que agem na vida dela. Deus não pediu que ninguém de nós invocasse demônio, irmão. Ô demônio, vem aí você para imagina que está agindo na vida dele. Ô fulana de tal, ciganinha não sei da onde. Não! Leve o conhecimento da verdade de Cristo. Se o demônio se manifestar, você põe a mão e fala, em nome de Jesus, sai fora daqui. Mas quando ele sair, ele vai sair para não voltar mais. Por quê? Porque aquela pessoa vai ter recebido a verdade. E vai ter sido transformada pela verdade. Conhecereis a verdade.
e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Que nós possamos aprender com Jesus. Aprender com Jesus. Olhar para Jesus Cristo e aprender com Ele. Se você perdeu a aula de semana passada, ela está no YouTube, tá? Com a nossa introdução ao tema. Luz e Trevas foi a aula de semana passada. E hoje nós falamos de alguns mitos e fundamentando a verdade em cima desses mitos. Tem muita coisa para rolar ainda aqui nesse seminário, gente. Muita coisa mesmo. Nós estamos só numa fase muito introdutória, muito rasa ainda, muito na superfície. Nós vamos aprofundar muito na palavra de Deus. Nós vamos aprofundar basicamente em 3 doutrinas de uma maneira muito forte, que é a doutrina do homem, a doutrina da salvação e a doutrina do pecado. Nós vamos aprofundar nesse conhecimento, tá? Porque são essas 3 doutrinas que fundamentam o ministério de libertação. Agradeço a Deus por tua vida, que Deus abençoe você, que você possa buscar o conhecimento da verdade. E se você é aquele que pretende trabalhar com libertação na vida de outras pessoas, entenda isso. Nós não somos caçadores de demônios. Nós somos propagadores da verdade, eliminadores da mentira. O nosso objetivo é destruir a mentira de Satanás. E como que a gente destrói as mentiras dele? Com a verdade de Cristo Jesus. Que você tenha um ótimo restante de sábado. Que Deus abençoe você. Que o grande amor de Deus e a graça do Cristo, o consolo do Espírito esteja com você. Amém?